A paz do Messias chamado Cristo Jesus. E já convido todos vocês para lermos juntos, mais uma vez, o 14º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 2 Crônicas, capítulo 25. O reinado de Amazias de Judá. Está escrito lá no livro de 2 Reis, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6. Leiam lá que vocês vão ver. Amazias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã. Jeoadã é o nome da mãe dele, de Amazias. Repito, Jeoadã é mãe de Amazias. E era da cidade de Jerusalém. Amazias fez o que é agradável a Deus, o Senhor, mas não foi sincero. Logo que se firmou no poder, ele mandou matar os oficiais que haviam assassinado o seu pai, o rei. Já começou desagradando a Deus, desobedecendo a Torá, lei de Deus. No entanto, não mandou matar os filhos deles, mas seguiu o que o Senhor havia ordenado na lei de Moisés. Os pais não serão mortos por causa de crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa de crimes cometidos pelos pais. Amazias, ele matou o homem qual matou seu pai. Ele desobedeceu a Deus, porque Deus fala lá em Gênesis que aquele que derramar o sangue de outro homem também será morto. Por isso que ele desobedeceu a lei de Deus, a Torá. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. Guerra contra os edomitas. Guerra contra os edomitas. Está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo 7. Amazias mandou chamar todos os homens que tinham 20 anos de idade para cima das tribos de Judá e de Benjamim. Ele os organizou em grupos de 1010. Ele organizou em grupos de 1000 e de 100, segundo as famílias a que pertenciam.
e os pôs debaixo do comando de oficiais. Que era? Estavam chamando. Eram, nada não, chamei não, estou lendo aqui. 300.000 homens. Todos eram soldados corajosos e experientes, armados com lanças e escudos. Além destes, Amazias contratou 100.000 soldados de Israel por uns 3.400 quilos de prata. Mas um profeta foi falar com Amazias e disse: ó rei, não leve esses soldados, pois o Senhor Deus não está com esses homens do reino do norte. Mas se o Senhor achar que com eles o seu exército ficará mais forte, então Deus fará com que o Senhor seja vencido pelos inimigos, pois ele tem poder para dar a vitória ou a derrota. Amazias perguntou: mas o que vai acontecer com toda aquela prata que paguei para que os soldados de Israel lutassem do meu lado? O profeta respondeu: o Senhor Deus pode lhe dar muito mais do que isso. Então Amazias mandou os soldados do reino do norte de volta para casa, e eles foram embora, furiosos com o povo de Judá. Amazias tomou coragem e foi com o seu exército até o vale do Sal, onde matou 10.000 edomitas. Outros 10.000 foram presos pelos soldados de Amazias e levados até o alto de um rochedo. Dali eles foram jogados e morreram, esmigalhados lá embaixo. Era muito alto o rochedo de onde eles jogaram aqueles povos, aqueles homens. Se espartifaram embaixo, era muito alto. Enquanto isso, os soldados israelitas que Amazias tinha mandado embora, atacaram as cidades de Judá, que ficavam entre Samaria e Bet-Horon. Mataram 3.000 pessoas e levaram consigo muitas coisas. Depois de ter derrotado os edomitas, Amazias voltou para Jerusalém. Trazendo consigo ídolos deles. Ele fez desses ídolos os seus próprios deuses e os adorou e queimou incenso a eles. Já começou se desviando do caminho da verdade, adorando deuses estrangeiros. Amazias, se esquecendo do caminho
da verdade. Se esqueceu de Deus, adorando deuses estrangeiros, ídolos, os seus próprios deuses. Ele começou e os adorou e queimou mais, e ainda mais ofertou, deu incenso, ofereceu incenso a eles, aos ídolos, deuses estranhos. O Senhor Deus ficou irado com Amazias e enviou um profeta que lhe disse o seguinte: porque o Senhor está adorando esses deuses estrangeiros que não puderam salvar o povo deles das mãos do Senhor. Mas o rei o interrogou, mas o rei o interrompeu, dizendo: desde quando eu coloquei você como meu conselheiro, cale a boca, se não vou mandar matá-lo. O profeta se calou, mas antes disse: eu sei que Deus decidiu destruí-lo, pois o Senhor fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Deus já havia resolvido destruir Amazias, por ele ter adorado ídolos e deuses estrangeiros. Deus enviou o profeta para avisá-lo, para que ele deixasse e voltasse, mas ele não se arrependeu, não voltou. Aí, então Deus resolveu destruir Amazias. Guerra contra Israel. Está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 14, do versículo 8 ao versículo 14. Leiam lá que vocês vão ver. Depois de consultar os seus conselheiros, o rei Amazias mandou mensageiros ao rei de Israel, Jeoás, que era filho de Jeoacás e neto de Jeú, desafiando-o para uma batalha. Mas o rei Jeoás respondeu assim: uma vez um espinheiro dos montes Líbanos mandou a seguinte mensagem para um cedro: dê a sua filha em casamento para o meu filho. Mas um animal selvagem passou por ali e pisou em cima do espinheiro. De fato, você, Amazias, venceu os edomitas, e por isso está todo orgulhoso, não é? Alegre-se com a sua fama e fique em casa, para que arranjar um problema. Para que arranjar um problema que trará somente a desgraça para você? É melhor você ficar em casa, Amazias, do que arranjar problemas e sofrimento para você e para o seu povo. Mas Amazias não quis atendê-lo, pois era da vontade de Deus que Amazias e o seu povo fossem presos pelos seus inimigos, por terem adorado os deuses dos edomitas. Então o rei Jeoás saiu com os seus soldados e lutou
contra Amazias, em Bet-Semes, na região de Judá. O exército de Amazias foi derrotado e todos os seus soldados fugiram para casa. E Jeoás prendeu Amazias em Bet-Semes e o levou para Jerusalém, onde derrubou as muralhas da cidade, desde o portão de Efraim até o portão da esquina, um trecho de mais ou menos 200 metros. Ele pegou toda a prata e todo o ouro que achou, pegou todos os objetos do templo que estavam sendo guardados pelos descendentes de Obed-Edom e todos os tesouros do palácio, e também levou reféns e voltou para Samaria. Toma, Juan. A morte do rei Amazias. Está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 14, do versículo 17 ao versículo 20. Leiam lá que vocês vão ver. Toma, Juan. O rei Amazias de Judá viveu 15 anos depois da morte do rei de Israel. Toma, Dalquinha. Jeoás, filho de O Jeoacás, viajante. todas as outras coisas que Amazias fez desde o começo até o fim do seu reinado estão escritas na história dos reis de Judá e de Israel. Depois que Amazias se revoltou contra Deus, o Senhor, houve uma conspiração Deixa a porta. em Jerusalém para matá-lo, e por isso ele fugiu para a cidade de Laquis, mas os seus inimigos o seguiram até lá e o mataram. Permissão de Deus. Porque foi desobediente a Deus, ao Senhor, ao Todo-Poderoso. Ele adorou deuses estrangeiros e ídolos. Ele também matou o homem que matou seu pai, desobedecendo a lei, a Torá de Deus, o Senhor. E por último, ele desobedeceu ao Senhor nosso Deus, procurando briga. E depois ele foi brigar, perdeu a luta, a batalha. E depois ele foi fugindo e morreu. Os inimigos dele o seguiram e o mataram. Pegaram ele e o mataram. O seu corpo foi levado de volta para Jerusalém, num cavalo, e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. E agora, todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Amém. E é bom obedecer, meus irmãos, a tudo e não desobedecer. E agora, todos vocês fiquem em paz, com a paz do Messias chamado Cristo Jesus, e até logo. Amém.